E aí, hein? Ó, a gente aqui chegando novamente para falar dela, a rodada 22 do Brasileirão Betano. E estávamos com saudades, né, de falar do Brasileirão. E vamos falar hoje de Juventude e Flamengo pela 22ª rodada do Brasileirão. Bicho, vamos lá. Começar o vídeo meio que resumindo o que foi o jogo, né? A sensação do que foi o jogo. E tipo assim, geralmente quando o jogo do Flamengo acaba, a grande maioria das vezes, ultimamente até, a gente sempre tem aquela sensação de ter passado ou muita raiva, ou então de ter sido aquele espetáculo, aquele pitáculo. E o jogo contra o Juventude, ó, Pardal que só a bexiga a essa hora. E o jogo contra o Juventude a gente não tem nenhuma dessas duas sensações. A gente só fica com a sensação de que o Flamengo foi ao, ao estádio de Juventude, Alfredo Jaconi, se não me engano é o nome do estádio, e fez o dever de casa, fez o que tinha de fazer. Vamos dizer que fez aquele bolo simples, aquela massa padrão, né? Até porque, agora vamos entrar mais a fundo em alguns detalhes do jogo. Primeiro, até porque o Flamengo tinha 5 mexidas, né? Então, dá pra dizer até que era um time misto. Vamos lá. Na zaga, Léo Ortiz, suspenso. O Varela estava com desconforto muscular, sentiu durante a data FIFA. E o Danilo não, o Alexandro também estava com lesão, se não me engano. Então, beleza. Já são 3 mexidas no setor defensivo. Mas quem entrou também entrou com muita qualidade, né? O Ayrton Lucas vem entrando bem. E quem jogou no lugar do... foi o Danilo, né? O Danilo jogou muito bem também. Então, assim, quem entrou no lugar do Léo Ortiz, se não entra no mesmo nível, né? Porque hoje o Léo Ortiz joga num nível absurdo, entra pelo menos num nível muito próximo, e é o Danilo, né? Lateral barra zagueiro da seleção brasileira, então qualidade não falta. Já no meio campo do Flamengo, Jorginho, um desfalque irreparável atualmente, né? Não tem como você equiparar a saída de bola do Jorginho hoje em dia, né? E quem entrou até foi o Alan, mas então pelo menos dando uma segurança mais defensiva. E tipo assim, eu também me lembro, e claro, tá, só para finalizar, no ataque, o Plata, né? Dá para considerar hoje que o Plata tem preferência no lugar do Luiz Araújo. Então são 5 mexidas. Algumas dessas mexidas, o Plata dá pra dizer que foi poupado para quinta-feira, né? Com o jogo contra o Estudiantes, pela Libertadores. Então, beleza. Dá pra dizer também que, assim, eu já passei muita raiva assistindo alguns jogos do Flamengo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Bicho, em 2021 me lembro de ter passado raiva. Em 2020 eu também me lembro de ter passado uma certa raiva assistindo o Flamengo e Juventude lá no Alfredo Jaconi. Então, assim, é um estádio bem difícil. Até porque, com a vitória do Flamengo ontem, é uma vitória e que quebra um tabu de 28 anos que o Flamengo não vence o Juventude lá. Beleza, né? Então, beleza. O primeiro tempo foi um primeiro tempo um pouco morno, né? Vamos dizer assim. Porém, o Flamengo também não deu margem para o Juventude se crescer, né? Para o Juventude se crescer. Ali até os 10, 15 minutos tinha meio que aquela queima de bola, né? Ora o Flamengo ficava um pouquinho mais com a bola, ora o Juventude ficava um pouquinho mais com a bola. Mas ainda assim tava aquele meio lá, meio cá, e o Flamengo querendo dominar as ações. E beleza, depois dos 10, 15, o Flamengo já tinha assim já tinha sim maior parte da posse de bola, porém já não tinha tanto aquela criatividade assim, né? Eu senti um pouco dessa falta de criatividade, o Arrascaeta buscando a bola e tal. E só lá eu anotei aqui algumas coisas, só lá para os 22 minutos do primeiro tempo foi que teve aquela jogada mais aguda. Foi uma jogada de Samuel Lino ali da esquerda, né, onde ele da esquerda para um meio, onde ele puxa ali o zagueiro e finaliza. O Flamengo com bastante escanteios, né? Eu percebi também no primeiro tempo, teve bastante escanteios. E beleza, né? Eu acho que a finalização até vai na trave, eu não lembro agora. Só sei que até os 30 minutos do primeiro tempo ainda estava um jogo aquele
jogo meio morno e tal, e o Flamengo tinha finalizado só uma vez no gol do Juventude. Uma métrica bem baixa até para esse time do Flamengo que finaliza muito. E beleza. O irônico é que aos 32 é que tem uma troca de passes, né, pelo setor esquerdo, e aí o Saul cruza na área e ele, sempre decisivo, Georgian de Arrascaeta na área aparecendo de cabeça, né, que não é o forte dele, mas o cara tá é a temporada dele, é a temporada mais goleadora do de Arrascaeta, vai ser essa. E ele chega à marca de 18 gols só nessa temporada, e ainda falta o quê? Mais 14 rodadas, 14 ou 16 rodadas do Brasileirão. Faltam pelo menos mais 2 jogos da Libertadores, né, as quartas. Então tem tudo para o de Arrascaeta passar fácil aí os 23 gols, chutando baixo. Aí o Arrascaeta faz o gol, né? O Flamengo meio que dá uma certa tranquilidade, né? Porque esse time do Flamengo é ideal, né? É ideal que ele faça o gol quanto antes, para que o time consiga ter mais confiança e encontrar mais espaço. Quanto mais demorar para sair o gol nesse time do Flamengo, no modo de jogo desse time do Flamengo, mais ansiedade acaba gerando e às vezes acaba precipitando alguns passes, precipitando algumas achadas e fica um pouco mais difícil, né, de sair o gol e enfim. E aí beleza, o Flamengo faz o gol. Eu senti que tipo, depois do gol o Flamengo ele deu uma baixada talvez nas linhas, ou não que talvez ele tenha baixado as linhas, talvez tenha gerenciado ali alguma carga em relação à marcação-pressão. O Flamengo deixou de beliscar um pouco em cima na saída de bola de Juventude. Beleza, fim do primeiro tempo, 1-0 Flamengo, jogo controlado, Juventude não se engrandeceu, não gerou nenhum perigo de fato ao gol do Flamengo. Então, ok, volta pro segundo tempo. Aí beleza. Teve uma substituição, eu anotei aqui. Mas antes da substituição, que foi aos 20, né? O Pedro sai, eu anotei aqui. O Pedro sai aos 20 para a entrada do Plata, né? Então, assim, com essa mexida, deu para sentir que o Felipe Luiz queria já que o time voltasse a ter mais pressão na marcação, que o time tivesse mais movimentação, e o Plata ele entrega isso, né? O Pedro bem à parte, assim, bem desligado do jogo. Senti falta do Pedro no jogo, né? Quando o Pedro tá a fim de jogar, você sabe que tipo, porra, esse jogo é do Pedro, porque o cara é um craque, o cara sempre que toca na bola faz algo diferente. E nesse jogo deu pra sentir que o Pedro tava bem deslocado assim na partida. Mas beleza, antes dessa substituição aos 20, que eu anotei, teve uma hora que o Danilo, ele achou aquele passe GPS, pô. Ele encontra um passe assim pro Luiz Araújo rasgando a zaga do Juventude entre o lateral e o zagueiro para o Luiz Araújo. E, bicho, tá dando uma certa raivinha do Luiz Araújo em alguns momentos. Eu tenho a sensação, né? É sempre bom a gente falar isso porque a gente não tá lá, a gente não sabe o que o jogador pensa de fato. Mas tá dando a sensação de que o Luiz Araújo, ele tá querendo resolver muito, até porque ele perdeu posição para o Plata. Então, dá pra como eu posso dizer, dá pra você quebrar um galho e entender também o lado do jogador. Porra, ele quer decidir porque ele quer ganhar a vaga dele, ele quer estar no time titular. Mas, às vezes, isso acaba atrapalhando, porque o Danilo encontra aquele passe GPS, Luiz Araújo sai de frente com o goleiro, tendo a opção de passe. Eu acho que era o Arrascaeta que vinha chegando, eu não lembro agora, para finalizar, e aí tipo, seria o 2-0 bem no início assim, do segundo tempo, né? Sem gerar alguma margem de perigo e tal, para o Juventude querer se engrandecer na partida. Mas ele finalizou, o goleiro defendeu e tal, então assim, eu fiquei com essa sensação de que já tem alguns jogos que ele tá me parecendo ter essas características, principalmente no jogo do Grêmio, no segundo tempo, tem uma jogada em que ele vem assim na linha de fundo, da direita, ele dribla se não me engano, dois do Grêmio, e ele tem a opção de passe também pro meio da área, ali na pequena área, para quem vinha chegando ali finalizar, e ele tenta mais um drible e perde a bola.
Então, em alguns momentos eu tô com essa pequena sensação, né? Mas, enfim, e aí os 32, os 32 entra o Carrascal, né? O Carrascal entra no lugar do Luiz Araújo. Então, assim, é um meia por outro, só que com características diferentes. O Carrascal, ele é um pouco mais do X1, né? Consegue encontrar alguns bons passes também e ganhar ritmo. Então, beleza, aos 32 o Carrascal entra, o time do Flamengo começa a ter mais ações, começa a trocar mais passes e aos 36 tem uma falta bem na entrada da área, assim, que aí quem bate é o Arrascaeta e a bola vai no travessão, amigo. O cara é um monstro. Bola parada, bola aérea, bola rolando, foda-se, o cara tá um monstro. Foi no travessão, ia ser um 2-0, ia ser golaço de falta, mas enfim, então assim, o jogo ia se desenhando para aquele cenário um pouco perigoso. Flamengo 1-0, estádio complicado, Flamengo com histórico ruim, sempre que vai no Alfredo Jaconi tem dificuldade de ganhar, até porque já faziam 28 anos que não ganhavam, então era empate ou derrota. Então ia se desenhando para aquele cenário perigoso, né? E aí 41 tem uma falta ali no lado esquerdo, né? E aí uma troca de passe ali entre o Cebolinha, Carrascal, eu não lembro quem estava mais ali agora. Mas pareceu uma jogada meio ensaiada assim, meio que, vamos tocar por aqui mesmo, mas eu imagino que seja ensaiada realmente. E aí o Cebolinha toca pro Carrascal, o Carrascal toca para mais não sei quem, depois a bola volta para ele e ele cruza na área, né? E olha só, os reforços resolvendo pro Mengão. Carrascal cruza na área e quem chega para finalizar é Emerson Royal, fazer uma partida segura, tá? Fazer uma partida muito boa, né? O Emerson Royal que perdeu a titularidade por Varela, justamente no jogo contra... se não me engano, ele perdeu a titularidade no jogo contra o Inter, ou talvez um jogo antes dos jogos contra o Inter, não lembro. Mas o jogador que estava precisando de confiança, e um jogo como esse, que tinha uma certa pressão, porque o Palmeiras tinha vencido na rodada, um estádio difícil de se jogar, então tinha sim uma certa pressão do Flamengo ganhar esse jogo, e o jogador entrar, tipo, a opção que tem é você, porque o Varela tá lesionado, o Vina também, não lembro. Então a opção que tinha era ele tinha que mostrar resultado. Porra, o cara chegou com o status de veio da Europa, foi pago 12 milhões de euros pelo Emerson Royal, ou 12 ou 15, também não lembro agora. Eu acho que foi 12. E o cara tinha que entregar resultado. E ele foi lá, fez um jogo seguro e ainda meteu o gol, assim, aos 41, para não ter mais dúvida. Ganhamos o jogo e é isso. Quebramos o tabu, Flamengo vence. Abre mais 3 pontos, né? E 4 no total em relação ao segundo colocado Palmeiras. E é isso, né? Agora vamos aguardar para quinta-feira, Flamengo e Estudiantes no Maracanã. Jogo de ida pela Libertadores. O Flamengo precisa fazer resultado, né? Eu digo assim, eu acho assim, jogar contra um time argentino e decidir fora é sempre complicado. Então o ideal é que se o Flamengo ganhasse de 3-0 assim, porra, era perfeito. Mais um 2-0 também. O Flamengo tá jogando muito seguro. A zaga do Flamengo essa temporada tá, porra, muito seguro. Eu acho que tem 9 gols sofridos até o presente. 9 não, um pouquinho mais. Não, no Brasileirão acho que são 9 ou 10. Eu imagino que seja isso. Então, a zaga que não deixa margem também para muitos riscos, né? Então, assim, uma vitória por 2-0 é o resultado mínimo que eu acho que o Flamengo precisa fazer para decidir contra o Estudiantes lá na Argentina. E um 3-0 seria esse cenário perfeito, né? Mas, enfim, parar por aqui. Zoada do cacete de cachorro por aqui, mas o que é que você acha? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima, hein? Falou!